O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, a igreja nos propõe celebrarmos neste domingo o dia em que Jesus se manifesta a todos os homens como sendo a luz que veio para iluminar as trevas. Então vamos fazer somente um exercício recapitulando desde o dia do Natal. No dia do Natal, nós éramos convidados a voltar os nossos olhos para o presépio e lá no presépio contemplar Jesus, o grande presente que Deus nos deu. No domingo passado, nós éramos de novo convidados a olhar de novo para o presépio. E agora contemplar Jesus, Maria e José, a festa da Sagrada Família. E hoje nós somos convidados a olhar o presépio pela última vez. E agora contemplar a cena toda: Jesus, Maria, José e os magos. A festa da Epifania. Momento em que Jesus se manifesta como sendo luz que veio para iluminar aquilo que estava escuro na nossa vida. E essa luz, ela tem o poder de atrair todos os olhos para si. Portanto, essa festa que a igreja chama de Epifania, a palavra grega que quer dizer aparição, manifestação, é a festa da manifestação de Deus.
E nós vamos compreender bem isso nessas 3 leituras que nos foram propostas. Primeira leitura, profeta Isaías, capítulo 60. Nós já sabemos e estudamos aqui ao longo do ano que o profeta Isaías exerceu o seu ministério num período muito grande. Tanto é que é o maior livro da Sagrada Escritura, tem mais de 60 capítulos. Ele exerce o seu ministério antes do exílio na Babilônia, durante o exílio na Babilônia e depois do exílio na Babilônia. Os estudiosos dizem que ele começou a escrever lá pelo ano 700 antes de Cristo, alertando o povo que era para manter a fidelidade a Deus. Caso contrário, iriam conhecer a morte. Depois, no exílio, ele destrói falsas expectativas de que o exílio seria um final de semana ou um tempo curto. E no pós-exílio, ele vem de novo, diante de um povo frustrado, amargurado, alimentar a esperança. Então, o capítulo 60 foi escrito depois daqueles 40 anos que viveram como escravos lá na Babilônia. Jerusalém estava sendo reconstruída de novo, passo a passo. O povo estava mais pobre. Haviam voltado de uma experiência muito negativa no exílio. Mas existia um sonho no coração de cada um deles. O dia em que Deus iria chegar. O dia em que Deus traria de novo a salvação. Para que Jerusalém voltasse a ser bonita, voltasse a ser bela. E aí Deus poderia morar entre os seus muros. É o nosso texto de hoje. O profeta sonha com essa Jerusalém diferente da que foi devastada pelos babilônios, diferente da que foi destruída. E aí ele diz: todos voltarão os seus olhos para Jerusalém de novo. Jerusalém voltará a ser uma cidade bonita, a ser uma cidade bela, onde Deus vai habitar para sempre, onde Deus vai habitar definitivamente. E aí temos a primeira leitura de hoje. Haverá uma enxurrada de coisas acontecendo, voltando-se para Jerusalém, porque lá Deus está morando. A segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, o capítulo 3. Quando Paulo escreve essa carta, primeiro, a comunidade que foi destinada a essa carta é a comunidade de Éfeso. Éfeso era a maior cidade do império, a capital da Ásia. E Paulo teve muitos problemas dentro dessa cidade. Paulo chegou a ser preso, acusado de agir contra a ordem pública. Nós já sabemos, acho que nós já estudamos ao longo do ano passado, o que motivou Paulo a ser preso em Éfeso. O culto a uma deusa chamada Artemis, que movimentava todo o comércio de Éfeso. E Paulo vem anunciar Jesus Cristo e consegue grande número de admiradores do Evangelho. Com isso, deixam de consumir os produtos dedicados a essa deusa pagã. E aí os comerciantes de Éfeso ficam furiosos com Paulo e tramam a prisão de Paulo, para que o comércio pudesse voltar de novo. É igualzinho no final do ano, quando a gente vai comprar vela para acender lá na praia, quando vai comprar o barquinho para encher de coisas para mandar para a mulher lá do mar. Só que era uma coisa exacerbada. A cidade inteira movimentava o comércio a partir do culto a essa deusa. E quando chega Paulo falando de Jesus, consegue convencer grande parte, aí os comerciantes ficam furiosos, porque mexeu no comércio. E Paulo vai preso nessa cidade. Mas com todos esses problemas, Paulo ainda consegue fundar uma comunidade dentro dessa cidade. E o tema dessa segunda leitura não é outro senão o mistério, o projeto salvador de Deus que ficou guardado por séculos. Mas esse projeto, diz Paulo, foi revelado em Jesus.
Jesus é o grande mistério de Deus. E Paulo vem dizer que ele é testemunho desse mistério diante de todos, de pagãos e de judeus. Com Cristo, afirma Paulo, chegou a salvação não só para um grupinho privilegiado de pessoas, mas para todos, que a partir de Jesus formam um único corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Olha que coisa bonita, gente. Nós somos muitos, nós somos de várias nacionalidades, mas em Cristo nós formamos um único corpo, Ele é a cabeça, nós somos os membros, cada membro com a sua função, mas ajudamos a articular esse corpo. E esse corpo, São Paulo chama de igreja, ou seja, somos nós. Nós articulamos esse corpo de Cristo, nós articulamos esse corpo que é a igreja, cuja cabeça é o próprio Cristo. Cada um com a sua missão, cada um com a sua função. Nós não somos iguais. E aí, o que dinamiza a vida da comunidade não é outro senão o Espírito, que sopra sobre a comunidade e aí desperta os dons que Deus confiou a cada um de nós. É por isso que essa igreja existe há 2021 anos. O poder do inferno não consegue prevalecer sobre ela. Mesmo que passemos por tempos difíceis, mesmo que quando governadas por homens que muitas vezes não têm compromisso com o Evangelho, tentam afundar essa barca, mas essa barca vai mar adentro. Há 2021 anos, mar adentro, pescando almas para Cristo. E por fim, o nosso Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, o capítulo 2, que nos apresenta a visita dos magos à Gruta de Belém, que é a festa que nós estamos celebrando hoje. E ao mesmo tempo nos apresenta Jesus como aquele que foi enviado do Pai, aquele que veio nos oferecer a salvação. Portanto, não poderia ser chamada essa festa de Epifania, mas sim de Teofania. É o Deus que se manifesta. Deus que se manifesta, ou seja, a bondade de Deus que se manifesta. Deus é tão bom que Ele vem atrás de nós para nos oferecer a possibilidade de ir para o céu sem que a gente mereça. Deus é aquela mãe que não olha os pecados dos filhos, não olha os erros dos filhos, porque ama os filhos. Quer corrigir os erros, mas sem excluí-los da maternidade. Portanto, é um Deus que é bom. E aí nós temos esses homens que visitam o menino lá, que visitam o Deus menino dentro da gruta de Belém. Nós não sabemos os nomes desses homens. Tem gente que diz que é Gaspar, Belchior e Baltazar. Criaram esses nomes para esses magos. Nós não temos os nomes, mas pode ser qualquer um de nós que lança-se nesse mundo à procura do Cristo, que vai procurar o Cristo debaixo dos viadutos das cidades, que vai procurar o Cristo abandonado nos corredores dos hospitais, que vai procurar o Cristo nas casas de repouso. Então pode ser qualquer um de nós que se lançam nesse mundo tão desigual em busca de um sinal de Deus. Deixa tudo para trás, arriscam tudo. Querem encontrar o Salvador. E quando esses homens chegam lá na gruta de Belém, quando eles chegam ao ponto de encontro, onde a estrela indicava que eles deveriam permanecer, o que é que eles encontram, gente? Uma mãe com um menino deitado dentro de um coxo. O que tem de extraordinário nisso? Uma mãe com uma criança. Mas mesmo assim, esses homens dobram o joelho e acreditam que ali está a salvação, que a salvação havia chegado. Meus irmãos, diante desse mundo em que tantos valores estão sendo deixados de lado, diante desse mundo em que a família, a pedra preciosa de Deus, vem sendo dilacerada a cada minuto,
vem sendo despedaçada, vem sendo espoliada. Diante desse mundo em que as crianças, o futuro da igreja, cada vez mais são afastadas do caminho de Cristo, até mesmo dentro da escola. Mas o inimigo, ele é tão sutil que não chega lá um diretor de um colégio e diz: a partir de hoje nós não vamos mais falar de Jesus nesse colégio. O diabo, ele é tão sutil que ele vai colocando a sementinha dentro do coração dessas crianças desde o berçário, para que quando elas atingirem a idade do raciocínio lógico, elas tiram Deus das suas vidas. Não preciso mais de Deus. Eu aprendi lá no colégio que Deus é uma ideia. Eu aprendi lá no colégio que Deus é relativo. Eu posso ter Deus a hora que eu quero, do jeito que eu quero, modelando Deus do jeito que eu quero. E aí se cria uma nação de pessoas que não têm uma experiência com Deus e se afastam de Deus na primeira dificuldade que encontram. Diante desse mundo em que os jovens, com toda a sua força, com todo o seu vigor, por uma sociedade mais humana, mais justa, têm as suas vidas ceifadas pelas drogas, pelo tráfico, pela violência. Diante de tudo isso, não é o bastante que Deus se manifeste. Não é o bastante que Deus se mostre. É preciso que eu esteja disposto a vê-lo. É preciso que eu esteja disposto a enxergá-lo. Eu me lembro da minha primeira paróquia. Ontem à noite eu estava lembrando disso, que a manifestação de Deus, ela acontece na vida, e quando nós percebemos essa manifestação de Deus, nós mudamos o nosso jeito de pensar, nós mudamos o nosso jeito de agir. Eu me recordo que eu já disse aqui essa história umas 2 vezes, que uma vez eu precisei corrigir uma senhora lá, que depois, examinando o que o encardido faz, eu percebi que essa senhora faz pior do que o encardido. E aí, eu precisei corrigir essa senhora, porque ela estava afastando o povo da igreja. E eu falei: eu prefiro perder uma ovelha do que perder o rebanho inteiro. E aí eu fui chamar a atenção dessa senhora. E essa senhora me disse: mas quem o senhor pensa que é? Quando o senhor chegou aqui, o senhor não sabia nem rezar a missa, foi eu que ensinei o senhor. E aí eu pensei: mas quanta prepotência. Então, diante de fatos assim, Deus pode se manifestar o tanto que Ele quiser. Mas se os meus olhos estão fechados, eu não consigo perceber os sinais de Deus, até mesmo numa correção fraterna, esse Deus eu nunca vou enxergar. Esse Deus não vai se manifestar de forma eficaz na minha vida. Então, meus irmãos, vamos pedir para Deus essa graça, que saibamos ver os sinais de Deus, as manifestações de Deus na nossa vida. Podem ser de uma coisa muito simples, uma correção fraterna, é sinal da manifestação de Deus. Nós precisamos chegar no céu limpos, nós precisamos chegar no céu de mãos dadas. E para que isso aconteça, muitas vezes é preciso dizer: meu irmão, minha irmã, muda de vida, senão nós não vamos nos encontrar no céu. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.